Ué, estamos vivos? A Igreja Católica não acabou, eu não acredito, nós sobrevivemos a 2024, mas sobrevivemos ao sínodo da sinodalidade. E é esse o tema do vídeo de hoje, mas antes não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho, lembrando todos os comentários devem ser feitos seguindo as regras do canal, combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, o que é que está acontecendo, né? Eu demorei aí para soltar sobre o relatório do sínodo, que eu estava muito ansiosa, né? Por quê? O sínodo aí da sinodalidade, né, que foi convocado pelo Papa Francisco, iniciou-se lá em 2021 e acabou em 2024, né, que foi como tema central aí para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, né? Desde que ele, aliás, gente, todas as vezes que surge um sínodo, né, muito mais no período do Papa Francisco, porque, querendo ou não, ele está num tempo onde tem muita informação no digital, tem a vida digital, sempre surgem muitos boatos, muitas informações que muitas vezes é verdade e outras não, né? Então, desde que foi anunciado o sínodo aí, da sinodalidade, principalmente, houve muitos boatos. Um deles, de que o Papa Francisco ia se revelar como anticristo, né? Que ele teria atitudes de anticristo, que ele ia mudar a Igreja Católica, que ele ia colocar mulheres como padres no diaconato, que ia liberar casamento homossexual. Me conta aqui nos comentários qual foi as informações que você teve assim que anunciaram o sínodo e ao longo desse período, né, desses anos aí de sínodo da sinodalidade. Foram muitas informações. Já trouxe inúmeros vídeos aqui. No ano de 2023, a gente fez um mês todo dedicado ao sínodo, que foi quando teve a assembleia lá. Também nós trouxemos aqui a carta que o Papa Francisco fez ao final do sínodo. Então, tem muita informação aqui no canal sobre isso, tá? Então, em 2024, teve aí, né, a segunda fase da Assembleia. Então, vamos relembrar aí todo o processo, né? Teve a fase preparatória, que foi de 2021 a 2022, né? Onde a etapa foi a consulta nas dioceses e comunidades católicas no mundo inteiro, onde teve o compartilhamento de inúmeras informações das realidades, as perspectivas e as experiências sobre esse tema sinodalidade, comunhão, participação e missão nessas comunidades e dioceses. Então, essa foi a primeira fase. A segunda fase foi a fase continental, que foi de 2022 a 2023, né, onde foram coletadas todas essas informações, né, a nível continental e que promoveu diálogos regionais para identificar os desafios, oportunidades de cada contexto, tanto geográfico quanto cultural, ou seja, olhar aí tudo isso que foi falado, compartilhado, né? Porque a Igreja Católica é mundial, né? Tem no mundo inteiro. E aí a terceira fase, que foi de 2023 a 2024, que foi aquelas sessões. Então foram duas sessões, a primeira em outubro de 2023 e a segunda em outubro de 2024, onde o Vaticano aí convidou a participar bispos religiosos, também leigos, e também pessoas de outras religiões, com especialidades também aí, para discussões que focaram na implementação da prática dessa sinodalidade, ou seja, sugestões para viver isso, né? Então, como eu falei, os temas foi comunhão, que é fortalecer a unidade, mesmo diante da diversidade no sentido do ser diferente, não da diversidade que o mundo prega por aí, confirmando aí a dignidade e a contribuição de cada membro da sua vocação, né, dentro da igreja. A participação, que é promover essa corresponsabilidade aí de todos os fiéis nessa missão de evangelizar, valorizando a voz dos leigos, especialmente das mulheres e dos jovens, né? E também a missão, que é de reafirmar esse compromisso da igreja em sair, né? Essa igreja em saída que o Papa Francisco fala desde 2013, né? Em relação tanto à questão social, quanto à questão do espiritual e o diálogo com esse mundo contemporâneo aí, né? Então, todo final de sessão tinha o relatório final do sínodo e o Papa Francisco fazia uma carta aí falando o que ele aprovava, o que ele não aprovava. O que não significa, vamos deixar bem claro aqui, porque o povo sempre confunde, que isso é magistério no sentido de norma. O que é sentido de norma? Estou criando uma regra e todo mundo tem que seguir isso. Por exemplo, hoje a norma, a regra é que todos os padres, né, não sejam casados, eles vivam o celibato, né? Então, tanto que o pessoal falou, né, que o Papa ia liberar que os padres fossem casados, né? Então, isso seria uma norma, né? Agora, o que é uma diretriz? Eu dou uma orientação, olha, gente, para a gente viver mais a parte da comunhão, da participação e da missão, o que nós podemos fazer?
cuidar dos casos de abusos de outra forma. Então, é uma orientação, é uma diretriz, né? Então, teve esse documento lá da primeira sessão, né, que no final da primeira sessão, com a carta do Papa Francisco, já baixou muito a bola das polêmicas. E aí, esse ano, eu e meu marido, a gente ficou comentando que esse ano, assim, foi uma pitadinha ou outra nas manchetes, foi uma pitadinha ou outra em alguns canais que antes, né, nossa, fazia um escarcel, né, era o apocalipse que ia acontecer, pós-sínodo de 2024, e aí nós tivemos o documento final, que é esse documento aqui. Eu não vou ler ele todo, eu já li, tá? Então vou compartilhar com vocês algumas informações aí, mas você pode, eu vou deixar o link no comentário fixado, você pode acessar ele aqui, qualquer coisa joga aí no Google Tradutor que você consegue, isso daqui tá em italiano, tá? Então aqui tem tudo aquilo que eles foram discutindo na segunda sessão, né, que foi resultado da primeira sessão, foi resultado lá das outras fases, sobre todo esse contexto aí, tá bom? Então, o que o Papa Francisco falou, né? Então, esse daí é o documento, tá bom? Então, o que o Papa Francisco fez e foi uma diferença? Ao final do sínodo, o Papa ou colocava a carta, né, para as pessoas, ou fazia uma exortação apostólica que ia ser essa diretriz, né, para todas as pessoas. Neste ano de 2024, pós-sínodo, não houve uma exortação apostólica, ou seja, o documento final, esse relatório lá dos grupos das pessoas que fizeram lá, né, nessa segunda assembleia, onde teve participação de 368 membros com direito a voto, né, sendo 272 bispos e 50 votantes foram mulheres, religiosos e leigos de vários países, tá? O que aconteceu? O Papa Francisco anunciou que a sua intenção não ia ser publicar uma exortação apostólica, que foi o que aconteceu pela primeira vez, porque sempre ao final do sínodo ele coloca uma exortação apostólica, então o relatório chega até a mão do Papa Francisco, ele lê, aquilo que ele acha que não é interessante, ele não coloca na exortação, e aquilo que ele acha importante, ele enfatiza e dá a orientação dele, né? Então ele disse que não ia ter exortação apostólica, que o documento final era como um guia para todas as pessoas e que isso está previsto sim na Constituição Apostólica Episcopalis Communium, né? Sobre o sínodo dos bispos, ou seja, é um documento aí que fala que ele pode fazer isso, tá? Que foi publicado inclusive em 2018. Abre aspas aí. Por isso, eu não tenho intenção de publicar uma exortação apostólica. É suficiente aquilo que nós aprovamos. No documento já há indicações muito concretas que podem servir de guia para a missão das igrejas, nos diversos continentes, nos diversos contextos. Por isso, coloco imediatamente à disposição de todos. Por isso disse que era para ser publicado. Quero, deste modo, reconhecer o valor do caminho sinodal realizado, que através deste documento entrego ao santo povo fiel de Deus, né? Ele declarou aí, confirmou que até junho de 2025, o trabalho dos 10 grupos de estudo sobre alguns temas que precisam de aprofundamento aí, que são eles ligados em relação à pobreza, à participação das mulheres na igreja, à formação dos sacerdotes e o ministério dos bispos. E o que foi mais engraçado é que, ao final do sínodo, a gente não viu aquilo que normalmente a gente vê pós-sínodo, né? A gente viu muitas pessoas ficando quietinhas, né? Ou seja, tudo aquilo que o pessoal falou, gente, se você não tem memória, tipo eu, dê prints, guarde links, porque depois que o negócio acontece, você vai lá e compara. Eu fiz isso. E tudo que as pessoas falavam, né, ao final do sínodo, não aconteceu. E não vai acontecer o que aquelas pessoas falaram. Porque o que elas estavam falando é como se o mundo fosse invadir a igreja, e a gente sabe que isso não vai acontecer, porque Cristo prometeu que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja. Teremos batalhas, mas Deus não vai deixar acontecer uma zona, né, na igreja dele. E sempre que isso venha passar pela cabeça do ser humano, Deus dá um jeitinho, aquela providenciazinha, né, dele. Então, tudo que falar em relação à pobreza, as mulheres que iam participar, né, tanto que são alguns temas que estão aí em aberto, e entende-se em aberto, não quer dizer em aberto porque eles vão colocar, viu? Olha, não, ainda está em aberto que eles vão colocar. Não, não é isso. É em questão de estudos, até mesmo para entender algumas dinâmicas, o que pode ser melhorado, o que tem que seguir dessa forma, ou por que gera tanta dúvida nas pessoas. Lembram que lá no começo falei isso no vídeo lá do ano passado?
que o tema sinodalidade as pessoas não entendiam. Isso também foi tratado, foi feito um estudo, né, sobre a palavra, se isso estava dentro da igreja ou não. Está também, né? Então, vamos aí a alguns pontos antes que o vídeo fique mais longo do que já está. O documento, ele tem valor de magistério, né? Inclusive, isso foi falado aí por um teólogo, né, que respondeu que o pontífice declarou que está em conformidade com a Episcopalis Communion, então ele participa do magistério do Papa Francisco, né, e do papado, mas ele não tem essa parte de normativa, mas ele dá diretriz. Então, abre aspas aqui, né, inclusive foi essas aspas do cardeal Grech. Há um documento que não está escrito, a experiência, uma experiência que no último ano foi maravilhosa. O primeiro fruto é o método sinodal, que ao mesmo tempo é a chave para podermos tratar de outras questões. E aí, ainda lembrou, né, que no ano passado havia grupos majoritários e minoritários reciprocamente suspeitos na Assembleia. Com o crescimento do método, essa atitude mudou. Olha só, ele participou do sínodo e ele falou que muitas atitudes ali mudaram. Algumas opiniões continuam diferentes, isso é inevitável, mas este ano realmente vivemos a sinodalidade. Ou seja, a comunhão entre os irmãos, dentro daquilo que está a tradição da igreja, magistério, e daquilo que o Espírito Santo move, né? Que é dentro sempre do Evangelho de Cristo, né? Então ele até falou que ninguém ficou triste, né? Que agora eles precisam tornar embaixadores desse fruto. De fato, não nos reunimos apenas para analisar as estruturas da igreja ou para travar uma batalha entre facções, que foi muito aquilo que foi disseminado, né? Então, o documento o documento final aí, ele busca isso, né, viver essa harmonia, tanto que foi falado, né, que ele foi falado ali na coletiva de imprensa, de que a igreja, ela não tem que ser uma igreja universal no sentido de ser multinacional, tipo assim, eu tenho a matriz lá no Vaticano, as outras dioceses são filiais, né, como se fosse um centro comercial, não, ela existe como uma comunhão, que integra todo mundo, sacerdote, bispo, cardeal, papa, leigo, mulheres, jovens, enfim. Então, é como se fosse um mesmo. O que acontece aqui tem que acontecer em outros lugares, não pode ser diferente. Eu já até compartilhei isso num outro vídeo, né, de uma moça que é evangélica, que uma vez compartilhou comigo, que o que ela achava muito bonito é isso, a unidade da Igreja Católica. Ou seja, se eu vou numa missa aqui, se eu for lá do outro lado do mundo, no Japão, eu vou ter a mesma missa, né? Eu vou me sentir em casa. Então é isso, só que tem algumas discordâncias em relação, porque às vezes a cultura modifica alguma questão que não deveria modificar, que vai contra o evangelho. Então, por isso que dentro do sínodo foi essas análises, né? Então, lá tratou, sim, principalmente da questão dos bispos, por exemplo, que nós tratamos isso também, tá lá no documento, né? Todas essas orientações de como melhorar a missão dos bispos, não tirar da hierarquia, mas cuidar dos bispos, porque é uma cruz muito pesada a gente levar uma diocese, né? Então, como cuidar dessa questão? Falaram lá que ficou em aberto a parte do diaconato, né? Feminino, mas para estudo. O Papa Francisco já falou isso, não quer dizer que vai liberar a gente, só quer dizer que estão estudando mais sobre essa questão. Então, tudo isso, na realidade, gente, quando a gente lê assim o relatório do sínodo, a gente vê a conformidade com, inclusive, as declarações do Papa Francisco e com a necessidade que a igreja tem, né, em relação a esses três temas aí, comunhão, participação e missão, né? Então, o documento, ele serve mais como um guia, né? Então, a questão de estar na escuta do Espírito Santo foi muito que eles viveram lá, né? E isso deve ser vivido dentro da igreja. Tudo que você for fazer precisa pedir o Espírito Santo. Que a igreja é para todos, né? Inclusive, esses dias, numa homilia, que eu participei da missa, o padre falou isso. A igreja é para todos, sem distinção, né? Isso não quer dizer que a igreja vai acolher o pecado, mas ela acolhe o pecador, que é uma coisa que a gente já sabe, mas que não está sendo vivida em muitas dioceses e paróquias, porque ou a pessoa quer acolher o pecado, porque ela entende que se acolher o pecado, ela acolhe a pessoa, ou a pessoa fala que não deve nem acolher a pessoa por causa do pecado. E não é isso, né? Tem que separar a pessoa do pecado, né? E é um desafio nos dias de hoje também, né? Então, essa harmonia, o documento que vai ser mais como um guia, não é uma normativa, né?
O relatório também diz aí sobre os atos e as palavras que devem começar a serem vividas, ou seja, o testemunho dessa experiência toda da Igreja Sinodal para a missão, né? Que precisa agora que as palavras sejam compartilhadas em atos, em palavras, em pensamento, né? Dessas atitudes e gestos que o mundo precisa muito. Inclusive, foi falado, né, que o sínodo não terminou, que a fase decisiva do sínodo começou lá, né, nesse ano de 2024, mas que deve seguir nas paróquias, nas dioceses, né, que é agora que o negócio pega mesmo. E pode ser que esse documento vai levar um tempo para acontecer, né? Inclusive, muitas pessoas, até os alarmistas, né, falaram, não acabou a igreja ainda, o Papa Francisco ainda não se revelou como anticristo, porque é um longo caminho. Gente, sempre tem esses argumentos, né? O documento vai levar um tempo, sim, para ser implantado em muitas pessoas, em muitos lugares, né? Mas tudo que está dentro dele está em conformidade. Inclusive, se você for ver aqui no documento, tem a parte da palavra de Deus, tem as orientações, tem o magistério. Sempre aqui, ó, vai ter as referências, né, das siglas, dos documentos que foram tirados. Então, isso, quando a gente vê, e isso é uma dica que eu dou, quando a gente vê os documentos e tá aqui, ó, esses outros documentos aqui, outras falas, outras cartas apostólicas, isso está dentro do magistério, né? Eu posso ir lá, pegar, pesquisar na internet. Então, tem as referências aqui das passagens, tá vendo? Tem as referências das passagens, dos papas. Então, a gente vê que está em conformidade com os 3 pilares da igreja: a palavra de Deus, a tradição e o magistério, né? Porque, inclusive aqui fala do catecismo da Igreja Católica. Então, não é uma bagunça, né? O que o final do sínodo, da sinodalidade mostrou, é que são 2 pontos. 2 pontos não, 3 pontos. O primeiro ponto é que a gente não entende muito da igreja que nós dizemos seguir, né? Porque foi feito todo um escarcéu, toda uma polêmica, e ficou por isso mesmo, né? Ninguém, inclusive, nem pediu desculpa ou falou, nossa, me enganei, eu achei que... Não. Então, a gente não conhece a igreja, né, que a gente professa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o sínodo mostrou que a igreja não é bagunça, né? Que a igreja, ela é muito séria, ela leva muito a sério as denúncias de abusos, né? Apesar de muitos erros já terem acontecido, mas que ela está em busca de melhorias como pessoa e como missionária do Senhor, né? E que o Papa Francisco não é anticristo, porque o Papa Francisco não mudou nenhuma norma, não mudou nada, porque ele não... Primeiro que ele não tem esse poder, né? Segundo que Deus não deixaria isso acontecer. E terceiro que ele é o Papa, né? Ele é o sucessor de Pedro, né? Uma missão muito importante que não é qualquer coisa ou qualquer um que vai mudar, né? Isso não é uma política. Então, o sínodo mostra isso, né? O quanto a igreja tem buscado ser melhor. E aí eu deixo a reflexão aqui para nós, né? Convido você a ler, sim, o documento, mas leia com cuidado, né? Porque eu sei que teve muita gente que, não nesse, porque eu vi poucas pessoas falando do relatório do sínodo, manchetes também pouquíssimo, mas no primeiro relatório, pessoas que não esperaram nem o relatório ficar pronto, que já falaram várias bobeiras, porque aí joga, né, dá um Ctrl F lá no documento, vê uma palavra estranha ou outra, e já fala daquilo, e acaba soltando fake news, né, mas leia o documento, reflita sobre o documento, como você pode viver na sua vida, na sua casa, e principalmente na sua paróquia, na sua missão, né. É importante essa reflexão, não é um documento que você vai bater o olho e já vai ter todas as respostas, assim como a palavra de Deus. Reflita sobre isso, veja como que você pode auxiliar a igreja nesse caminho, né, de ser mais de Deus, né, de realmente ter uma conversão, porque o sínodo, ele convidou a isso. Eu preciso sentar, olhar para aquilo que está acontecendo, pedir o auxílio do Espírito Santo, pedir com que ele me mostre, diante das minhas experiências, onde eu devo melhorar, o que eu devo fazer, né. Então,
O convite é para que você leia, estude, medite, reflita e busque soluções para a sua vida, né, para a sua conversão. E um outro ponto aqui é: pare de acreditar nesses apocalipses teóricos e teólogos de conspiração que falam contra a nossa igreja, né? Acho que se o sínodo também ensinou uma coisa para nós, é a palavra de Deus, né? Que as portas do inferno jamais prevalecerão. Foi profetizado tanta coisa sobre esse sínodo, gente. Depois posso fazer um vídeo aqui só sobre isso. O que foi profetizado e não deu certo sobre o sínodo 2024. E não aconteceu, né? Porque, mais uma vez, a palavra de Deus acontece, né? A palavra de Deus foi vivida, né? As portas do inferno jamais prevalecerão. As ideias woke, as ideias do mundo não vão mudar as coisas na Igreja de Cristo, né? Isso mostra que a Igreja de Cristo é séria, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, até porque ela sobrevive há mais de 2000 anos, né? Ao contrário de muitas igrejas que nasceram, já morreram, enfim. Então, que nós levemos mais a sério, né? E serve como um alerta. Quando surgir o próximo sínodo, ou agora em 2025, que nós temos o jubileu, né, da nossa igreja, que nós levemos mais a sério e tomemos cuidado com as fake news, com as manchetes. Eu nem gosto dessa palavra fake news, mas dessas mentiradas aí, né? Que acontece, esses boatos. Né, que nós tomemos muito cuidado e nós levemos a sério a nossa igreja, a nossa fé, né, e tudo aquilo que é proposto por meio do Papa, por meio dos bispos, por meio dos padres, né, o Papa, seja ele qual for, Papa Francisco, Papa Bento, Papa São João Paulo II, Papa Pedro, independente de quem seja, que nós levemos a sério cada palavra, né, e que se a gente discorda de alguma coisa, a gente coloca nas mãos de Deus, senta e não causa o escarcéu que criaram, porque o povo criou a sementinha da discórdia, jogou a sementinha da discórdia, e o que eles fizeram depois? Sumiram, desapareceram, né? Por quê? Porque não aconteceu aquilo que eles falaram, porque quem manda aqui, nesta igreja, se chama Deus, né? E ele está acima de todo e qualquer homem. Então é isso, me conta, né? Esse foi um resumo aí do relatório, eu não quis ler o relatório todo, porque vocês viram que é muitas, né? Muitos títulos aí, mas eu trouxe mais essa luz sobre essas questões, sobre o sínodo, que pode nos ajudar aí, né? E que já tem sido falado, já falei em outros vídeos também. Aliás, vou deixar esse vídeo também na playlist lá do sínodo para que você possa maratonar, tá bom? Não esquece, então, de deixar aqui nos comentários se você leu o documento e o que você achou, o que você acha que dá para implantar aí na sua paróquia, na sua vida, na sua casa, na sua missão, tá? Vou ficar muito feliz que você compartilhe. Não esquece, sempre seguindo as regras. Não esquece também, deixe seu like, porque você já sabe que não é fácil produzir vídeos aqui no YouTube. E o seu like ajuda o vídeo a ganhar mais alcance. Então, para lembrar aquele povo que achou que o sínodo ia acabar com a igreja, não acabou, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo relatório. Tchau!